Vida não é brincadeira. Estamos estudando o livro de Gênesis e vamos destacar o capítulo 19 com o tema O fogo está caindo e o julgamento chegou. Nosso personagem de hoje é um típico crente de nossos dias. Um pé no mundo, outro na igreja. Seu nome era Ló, enrolado que dava dó. E quem vai explicar esse texto é o professor Luiz Saião. Vamos acompanhar juntos essa aula. Preste atenção. Capítulo 19 de Gênesis, hoje no Rota 66. O fogo está caindo, o julgamento de Deus chegou. Capítulo 19 de Gênesis nos fala sobre o grande julgamento que Deus traz sobre a cidade de Sodoma e também a cidade de Gomorra. Logo no início do capítulo nós vemos que dois anjos chegam a Sodoma ao anoitecer. Deus tinha informado o seu servo Abraão daquele juízo, daquele julgamento que viria, e agora as coisas já começaram a acontecer. Deus fala, Deus faz, Deus age, Deus está no controle da história, por isso a sua palavra é tão importante. Quando eles chegam à cidade, encontram Ló sentado à porta da cidade. Isso nos revela muita coisa. Revela que Ló prosperou e está numa situação socioeconômica muito boa, porque na antiguidade a porta da cidade é o lugar onde ficam os magistrados, as pessoas importantes. Se Ló está ali, significa que ele é uma pessoa de posição relevante. Ló foi para Sodoma com a intenção de crescer, de enriquecer-se na vida, e lá está ele colhendo o fruto dessa sua alternativa, apesar dos problemas que elas certamente trouxeram a ele e a toda a sua família. E qual era o problema? Nós temos na tradição judaica, mesmo nas escrituras, conforme nós já mencionamos no programa anterior, que Sodoma tinha uma tradição de ser péssima hospedeira. Até é dito que ninguém poderia hospedar ninguém na cidade. E aqui então Ló, preocupado, corre atrás daqueles anjos. Ele reconhece que aqueles anjos têm a ver com Deus. Esses anjos não têm aparência necessariamente diferente. Muitas vezes os anjos simplesmente se parecem com homens, mas Ló os reconhece de alguma forma e os convida para ir para a sua casa. E eles dizem: não, vamos passar a noite na praça. Mas Ló insiste, porque sabe do ambiente que eles estariam enfrentando ali na cidade de Sodoma e de Gomorra. É como uma grande metrópole dos dias de hoje. Alguém passar a noite no meio da rua corre o risco de perder a sua vida. E então eles são levados para a casa de Ló e são recebidos ali com hospitalidade. Cidade de Sodoma, com toda a sua maldade, a razão do julgamento divino, mostra em que estado eles tinham chegado, desenvolvendo um narcisismo, desenvolvendo um egoísmo muito grande e certamente uma violência impressionante. Uma violência que certamente põe em risco a liberdade. A falta de princípios de Deus numa sociedade põe em risco a liberdade e permite o uso indiscriminado da violência. Tanto é que aqueles homens de Sodoma, tanto os mais jovens quanto os mais velhos, aqui nós lemos na NVI, no versículo 4, vão atrás daqueles homens, daqueles anjos, e chegam à casa de Ló e solicitam o que eles desejam fazer. Eles dizem: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. A ideia do texto, a palavra hebraica, o verbo literalmente quer dizer para que os conheçamos, mas o sentido dessa palavra, geralmente, especialmente nesse texto, era exatamente relacionamento de natureza sexual. Aqueles homens eram depravados, aqueles homens agiam de maneira antinatural, aqueles homens estavam
certamente quase que exigindo uma espécie de oportunidade para estuprar, para agir com maldade contra os visitantes. Ló, então, apavorado, tenta impedir isso e, já não tendo mais como proceder, ele também já com o seu coração aí um tanto quanto prejudicado pela convivência com essa cidade perversa, as defesas vão diminuindo e ele chega e diz: olha, eu ofereço as minhas filhas que são virgens para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Isso reforça a ideia bem clara que o assunto aqui é sexualidade. Mas, por favor, não façam nada a estes homens. Ló insiste com eles, mas a violência, o domínio do mal é tão forte que não permite argumento, não permite nenhum